No próximo capítulo de Renascer, Venâncio acabará sem vida depois de cair na tocaia de Egídio, que errará o alvo em João Pedro e acabará acertando o irmão dele. A cena será de grande espanto e o namorado de Buba fará um último pedido antes de partir, deixando todos chocados. Maria Santa fará uma nova aparição que deixará José Inocêncio completamente desesperado. Já a reação de Eliana ao descobrir a morte de Venâncio será surpreendente e Buba será obrigada a passar por um momento terrível e um confronto com a ex-mulher de Venâncio quando Eliana bater em sua porta. Já Inocêncio e João Pedro não vão se conformar com a morte do mocinho e uma guerra com Egídio poderá acontecer com uma possível outra morte quando o coronel e João forem até a casa de Egídio. O marido de Dona Patroa não sairá impune e acabará se ferrando da pior e mais merecida forma. E não será só isso, já que para piorar, a confusão entre as famílias aumentará com o retorno de Sandra, que vai acabar descobrindo que está grávida. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Egídio disparar o tiro com a sniper no carro de João, mas acabar errando o tiro. João Pedro vai se recuperar do susto e perguntará a Venâncio se está tudo bem. Porém, ao olhar para seu irmão, João fica em choque quando escuta Venâncio dizer: Eu acho que me pegaram. O publicitário vai tirar as mãos de cima do seu corpo e as revelará para João cheias de sangue. A cena será cortada para o momento em que João Pedro leva seu irmão até a casa de Morena, onde ele já estará desesperado, implorando por ajuda. Nesse momento, José Augusto aparece, mas já será tarde demais e Venâncio só terá tempo para fazer seu último pedido, dizendo enquanto todos observam: João, promete pra mim que vai falar pra Buba e pra Painho que amo muito eles e pede desculpa por mim, por ter decepcionado ele. Fechando seus olhos enquanto Augusto confirma a morte do irmão. Enquanto isso, Egídio vai aparecer enterrando a arma que usou para matar Venâncio ao lado da cova de seu pai e vai comentar consigo mesmo: já foi. Eu disse que algum Inocêncio ia pagar pelo que me fizeram. Não sei qual foi que eu acertei, mas sei que um ali perdeu a vida. O coronel voltará para sua casa e ao encontrar Dona Patroa, ela pergunta aflita: O que é isso, Egídio? Por que tá cheio de terra? E o coronel responde: Por quê? Porque eu tava na lida horas. Eu sou patrão, mas tenho que conferir o trabalho de perto, não é? Agora me dê licença que eu vou me banhar. Deixando sua esposa desconfiada de que ele aprontou algo. Mas essa dúvida vai desaparecer rapidinho depois que ela descobrir da morte de Venâncio. João começará a se culpar muito, dizendo: Eu vinha vindo no caminho, mas mano Zé Venâncio, quando veio um tiro não sei de onde, do nada. Se não tivesse distraído. Lu afirma: Pelo amor de Deus, João, você não vai começar a se culpar por isso também. Como você pode querer se responsabilizar por isso? Mas João continua:
Eu não devia de estar tão desatento da vida. Era pra ser eu, professora. Devia ser eu espalhado lá na sala. Que nem devia ser eu a morrer no parto de manhinha. Aquela bala não era pra ele, era pra mim. Elu o repreende. Não fala isso, João. Por tudo que é mais sagrado, não diga uma besteira dessa. João ainda será surpreendido por Diocleciano, que afirma que alguém vai precisar contar para o coronel o que aconteceu com Venâncio. Mas João vai tremer de medo, dizendo: Vou não, Padinho. Não quero ser eu a lhe dar a notícia, que é capaz dele pensar que fui eu que matei o Mano Zé Venâncio. Como sempre pensou que fui eu que matei Manhinha. Se mandando para o quarto, enquanto Diocleciano fala: Eu vou. Zé Augusto, fica para cuidar de seu irmão, que eu vou lá falar com ele. O amigo de Inocêncio então aparece sem saber como dar a notícia, mas após o coronel o pressionar, Diocleciano diz: O Zé Venâncio, ele e o João Pedro foram pego numa tocaia, e o Venancinho, ele... Inocêncio fica em choque antes mesmo de Diocleciano terminar a frase, deixando o coronel devastado. Inocêncio não vai conseguir acreditar no que acaba de ouvir e só conseguirá pedir para ficar sozinho, surpreendendo ao decidir não ir ver seu filho na casa de Morena. Diocleciano retorna a pedido de Inocêncio para resolver o velório do irmão de João Pedro, e o coronel, que vai ficar em casa, vai cair no sofá, onde ele se encontra com Maria Santa, e nesse momento ele verá uma cena completamente inesperada. Seu filho aparecerá ao lado de Maria Santa, que diz: Não se aperreie, Zé, que nosso filho tá bem. Eu vou cuidar muito bem dele daqui. Só peço para que cuide dos nossos outros 3 meninos que estão do lado daí. E Inocêncio fica ainda mais devastado, mas promete que vai dar o seu melhor para cuidar de sua família. O funeral de Venâncio vai ser marcado e o pastor Lívio, desconfiado, assim como todos, de que isso seja obra de Egídio, será o primeiro a desmascarar o assassino. O pastor acabará indo até a casa do coronel, onde, ao encontrar Dona Patroa, ele diz: Eu vim, mas foi para falar sobre a morte de Venâncio, que nós todos sabemos quem foi o autor do crime, não é? Dona Patroa fica em choque e nesse momento Egídio aparece, questionando a presença do pastor e dizendo: Eu quero é que me diga de onde foi que você tirou uma acusação tão sem cabimento dessa? Hein? Me diga? E o pastor responde: O Senhor sabe de teus pecados e eu não vim aqui para lhe julgar, apenas para informar de que cada um tem a sua hora nas mãos de Deus. E quando o homem apressa a morte de um de seus irmãos, faz da própria vida dela uma alma vagante no juízo final. Deixando Egídio confuso com aquelas palavras, enquanto ele vai embora. O pastor ainda diz: Enfim, eu vim para fazer também o convite pro funeral do filho do coronel, sendo recusado na hora por Egídio. Já na outra fazenda, Augusto tomará a atitude de ligar para Buba para dar a notícia, e assim que ela atender, ele fala: Buba, é o Augusto. Eu tô ligando e vou ser bem direto porque as coisas aqui não estão nada bem. Buba pergunta o que aconteceu, preocupada, e Augusto responde: O Venâncio, ele foi pego numa tocaia. E ele, Buba, ele tá morto. A mocinha entra em estado de choque e afirma que está indo pra fazenda. Augusto, no entanto, irá pedir: Olha, se quiser vir pra cá, eu acho até bom pra painho. Mas a Teca, ela não vai poder vir. E eu acho melhor você usar a barriga falsa, porque
Eu era a favor do Venâncio contar a verdade, mas agora não acho que seja a hora. Buba acaba concordando, visto a situação, mas nem imagina que antes disso, ela vai ter que lidar com Eliana. A notícia vai chegar até Kika e Eliana rapidamente cairá no choro, não acreditando que seu ex-marido está morto. Ela diz: Kika, eu queria as terras e queria minha parte, mas nunca desejei a morte de ninguém, principalmente do Venâncio. Kika consola sua amiga, mas as coisas mudam da água pro vinho quando ela diz: Eu sei, Eliana, mas agora o que você pensa em fazer? E a megera surpreende com a falsidade ao revelar de forma inesperada. O que eu vou fazer? Agora eu sou judicialmente viúva, não sou? Agora eu vou atrás dos meus direitos como viúva de José Venâncio. Deixando Kika em choque com a frieza de sua amiga. Eliana não demora para aparecer no apartamento de Buba, onde ela diz: Tá fazendo as malas, é? Então você também vai pra fazenda? E com essa barriga falsa? E Buba fala: Eliana, agora não. Eu tô sofrendo muito, e o seu José Inocêncio também. Então, por favor, não arrume mais confusão por agora, pode ser? Eliana fala: Eu não vou arrumar nada, mas quero minha parte da herança, como diz a lei. Eu só vim mesmo pra deixar claro, mas eu vou deixar a poeira abaixar primeiro e o corpo esfriar no caixão. Deixando Buba em choque com a monstruosidade nas palavras de Eliana. Já na fazenda de José Inocêncio, o funeral vai acontecer e João tomará coragem de se aproximar de seu pai aos choros, dizendo: Isso só pode ser coisa do Egídio, mas eu vou vingar a morte de meu irmão, eu vou matar ele. Mas Inocêncio afirma: O assunto com o Egídio é meu, e ai de quem se meter no meio disso. O coronel ainda dará o mesmo recado para Damião, dizendo: Escute muito bem o que eu tô lhe dizendo, Damião. Eu não quero que se faça nada por enquanto. Damião provocará Inocêncio, dizendo: Patrão vai deixar isso de graça? O sujeito lhe matar um filho seu e vai ficar se rindo por aí? Se o senhor tivesse feito a coisa como se deve antes, não estaria chorando agora a morte de seu José Venâncio, uma hora dessa. Com perdão da sinceridade. O pai de João Pedro vai sentir aquelas palavras apertar ainda mais em seu peito, mas vai responder: Agradeço pela sua lealdade, Damião, que até me espanta se você quer saber. Mas a minha ordem é para que fique todo mundo quieto em seu canto, tamo entendido? Damião concorda e ainda leva um puxão de orelha de Inocêncio, que diz: Já me chega a besteira que você foi fazer de botar a arma pra cima dele na casa de Jacutinga. E Damião responde: Patrão prefere esperar a sua vez pra tomar uma providência? Ou a vez de outro filho seu? E Inocêncio se vê na obrigação de concordar, dizendo: Não tiro tua razão. Acho até muito justa a sua preocupação. E como lhe disse, agradeço a sua lealdade. Vão se passar 2 dias e Damião ficará louco de vontade de vingar a morte do filho de seu patrão, insistindo mais uma vez para que Inocêncio dê a ordem para ele fazer o serviço sem que ninguém saiba. Mas Inocêncio, apesar da vontade de se vingar, vai ser esperto ao dizer: Ah é? E aí 2 dias depois do ocorrido com meu filho, me vai você, um sujeito muito estranho que eu acoitei aqui na minha fazenda, me dá a cabo do maior do suspeito, que por sinal é inimigo meu de longa data, e aí eu amanheço preso no dia seguinte? Nesse momento, Damião liga os pontos e ainda descobre mais um detalhe importantíssimo. Ao perceber que o homem que ele matou não era o mandante dele para tirar a vida do coronel,
Damião diz: o tar que eu dei cabo era só intermediário. Tô pra lhe jurar de pé junto que o mandante de sua morte era o traste do coronel Egídio. E se eu tiver errado, Deus Nosso Senhor que me castigue por isso. Por isso eu peço que o Senhor me dê a ordem, seu Zé Inocêncio. Pelo amor de Deus, senão eu vou ter que responder eu mesmo pela morte daquele infeliz. Deixando o coronel pensativo. Enquanto isso, João também vai se mostrar preocupado com o silêncio de Inocêncio, dizendo a Deocleciano: painho tá esperando o quê? Coronel Egídio vim se confessar primeiro pra mandar ele pro quinto dos infernos depois? E Deocleciano diz: cê tá certo, João, mas é melhor não se meter pra não piorar ainda mais as coisas. Deixando o mocinho incomodado. João então não vai se dar por satisfeito e prometerá pra ele mesmo que vai vingar seu irmão, custe o que custar. Mais tarde, Inocêncio não vai aguentar de tanta angústia e resolverá ir até a casa de Egídio acertar as contas. O coronel apenas vai chamar Damião, mas dará a ordem para seu braço direito ficar apenas de tocaia para fazer a segurança enquanto ele se resolve com Egídio. O pai de Sandra será surpreendido e dirá: já imagino o motivo de o senhor ter saído de tuas terras para vir até minha casa. E Inocêncio, segurando todo o seu ódio e rancor, vai dizer: pois então eu quero ver o que o amigo tem a dizer sobre a covardia que fizeram com meu filho. Porque nós dois sabemos muito bem que meu único desafeto nessa região toda era com você. E Egídio afirma: e o que lhe garante que eu tenha feito algo para teu filho? Eu sinto muito pelo que lhe aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nesse momento, João Pedro aparece de surpresa e pega Egídio pelo colarinho, dizendo: tu seja homem de assumir o que tu fez, coronel Egídio. Pelo menos isso. Você matou meu irmão e agora eu vou cobrar por isso. Inocêncio fica em choque com a aparição de seu filho e grita: João Pedro, não faz nenhuma besteira, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui? E o mocinho diz: eu ouvi o senhor falando mais Damião mais cedo e imaginei o porquê, aí vim conferir. Mas deixe, painho, que eu tava naquele carro e era pra mim aquela bala, então eu vou cobrar por isso. Inocêncio implora: não faz isso, filho, a vida dele não vale a sua. Se você me fizer uma bestagem desse tamanho, não vai ter volta. Você vai acabar preso e eu não vou mais conseguir te ajudar. E Egídio diz: escuta teu pai, moleque, ele tá certo. Me deixe, rapaz, eu já disse que não fiz nada. João então larga Egídio, mas avisa: ele matou o mano Venâncio, painho, ele tem que pagar. Inocêncio afirma: eu também acho isso, mas eu não vim aqui pra matar ninguém, apesar da vontade. Eu vim pra dar um aviso, mas acho melhor é a gente voltar pra casa por hoje. Já na casa de Jacutinga, Sandra vai aparecer passando mal e decidirá fazer um teste de gravidez, desconfiada de que esteja esperando um filho de João Pedro. Ela ligará para o mocinho, que assim que chegar na casa de Jacutinga vai dizer: por que é que me ligou e por que não podia falar por telefone? E ela responde: João, eu nem sei se eu devia ter te chamado agora, mas é que, como pai, você tem o direito de saber. O mocinho leva o maior susto e pergunta: peraí, Sandra, como assim, como pai? Você tá falando do quê? E ela responde: é isso mesmo que você ouviu, João Pedro. Isso que você tá pensando. Eu descobri que eu tô grávida. E João então diz: e como é que você sabe que esse filho é meu? E Sandra responde: por que, seu babaca?
Você foi o único que eu me deitei em muitos meses. Olha, quer saber? Se eu soubesse que você ia me falar uma besteira dessa, eu nem tinha te chamado. Eu prefiro 1000 vezes ser uma mãe solteira do que ficar do lado de um babaca como você. João fala: Não, você tá certa. Me desculpa, olha, eu tô com a cabeça cheia por causa do meu irmão. Eu nunca que vou deixar você sozinha nessa empreitada, viu? Pode contar comigo, que eu vou assumir essa criança e vou ser o melhor pai que você já conheceu na vida. Eu só fui pego de surpresa mesmo. Sandra acaba se derretendo de novo ao ver o empenho de João nas palavras, principalmente depois que ele diz: Olha, eu só acho que a gente devia falar com o painho. Ele deve de gostar de saber que vai ser avô de outro neto. Talvez essa notícia dê uma animada nele depois da morte do Mano Venâncio. Sandra lamenta o ocorrido e os dois partem para a fazenda de Inocêncio, onde ele vai dizer: Mas o que é isso, João? O que a filha daquele mardito tá fazendo aqui? E João Pedro responde: Primeiramente, painho, ela não tem nada a ver com aquele lá. E segundo que eu trouxe ela aqui, mas foi para dar uma notícia que eu ainda não sei como o senhor vai levar, mas espero que entenda. Inocêncio pergunta: Mas do que é que você tá falando, filho? Entende o quê? Desembucha logo. E Sandra afirma: Eu tô grávida, seu Zé Inocêncio, e o pai é o teu filho, o João Pedro, o único com quem eu me relacionei em meses. Então não tenho dúvidas, antes que me pergunte, de que essa criança é tão sua neta como filha de seu filho. Inocêncio fica em choque e diz: Não pode ser verdade uma coisa dessas. Isso não pode estar acontecendo. Um filho, João Pedro? Sangue do homem que matou teu irmão? João defende Sandra, dizendo: Sandra não tem culpa de ser filha de quem é, e nem tem nada a ver com essa história, da mesma forma que essa criança que vai nascer não tem culpa de quem é neta. Inocêncio então diz: Como não? Foi por causa dela, de você defender ela e enfrentar o pai dela, que ele fez o que fez, matou o teu irmão. E João fala: Eu não vim aqui discutir, só vim lhe informar. O senhor vai ser avô e eu vou ser pai. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser responsável e vou assumir como pai. Amargurado, Inocêncio surpreende ao repetir a história, dizendo: Pois faça o que quiser, mas meu neto, esse bebê não vai ser nunca. Deixando Sandra e João Pedro em choque com a atitude do coronel, que se mostrará tão frio depois de ter perdido José Venâncio. E tem mais novidades de Renascer. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita.